capítulo 14 de Marcos, versículo 12. Diz o seguinte: os discípulos preparam a Páscoa. Hoje é o que a igreja deles comemora? A Páscoa. Hoje nós comemoramos a Páscoa. E, deixa eu mostrar a pastora aqui, a pastora está um pouco escondida. Acho que está aparecendo, né? Agora está aparecendo. Então, hoje a gente comemora a Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, toda a Páscoa sacrificava um cordeiro, Disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então, na Páscoa comia-se pão ágil. O que é o pão ágil? É o pão sem fermento. Inclusive, é o pão que nós vamos comer hoje na Santa Ceia. O pão ágil. Eu vou fazer hoje de uma forma diferente. Eu vou partir o pão e vou entregar na mão de cada um de vocês, como Jesus fez na Páscoa. Vai ser totalmente diferente hoje, a Santa Ceia. E o Senhor Jesus, Ele pediu discípulos para fazer todo o preparativo para a Páscoa. A distribuição dos pães ázimos. E aí, vamos lá, no versículo de número 13. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e vos sairá ao encontro de um homem, trazendo o quê? Um cântaro de água. E seguiu, e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta onde é o meu aposento, no qual eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Versículo 15. E ele vos mostrará um espaço, um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto ali para fazer o quê? Os preparativos. Saíram os discípulos e foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Então, do jeito que Jesus falou que estaria tudo pronto, os discípulos encontraram. E lá eles fizeram a preparação para a Páscoa. A Páscoa, para quem não sabe, foi o dia aonde o Senhor Jesus o quê? Ressuscitou. Sexta-feira foi a sexta-feira da paixão. E na Páscoa era onde eles comemoravam, na Páscoa era onde eles comemoravam a ressurreição. Aí vamos lá, no versículo de número 17. Ao cair da tarde, foi os 12, quando estavam à mesa, comiam, e disse Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós, que come comigo, me entregará. Eu pregava sexta-feira para o povo o seguinte, que Jesus tentou ajudar Judas até o final. Quem lembra que eu falei isso para você? Levanta a mão. Aqui Jesus estava com Judas e tentou avisar ele: rapaz, sai dessa, isso vai te prejudicar. Sai dessa, isso vai o quê? Te prejudicar. Mas Judas, tomado por uma ganância, vendeu o próprio amigo dele.
Jesus falou: um dentre vocês vão me trair. Um dentre vocês vão o que, igreja? Vão me trair. Foi que traiu Jesus? Judas. Jesus fez o banquete, fez a ceia, sentou com eles, tentou conversar, mas não teve o quê? Não teve jeito. A pessoa quando cai, tu viu, João caiu, Maria caiu, o menino caiu. A pessoa não caiu naquele dia. Ela já vinha caindo o quê? Fala, igreja. Há muito tempo. Apenas aquele momento se manifestou a queda dela, a queda dele. Você pensa que uma pessoa cai da noite para o dia? Claro que não. Não. Quando soube, rapaz, aquele cara era tão usado por Deus, aquele irmão, aquela irmã, mas ela não caiu ali. Mas por que bispo não caiu antes? Porque Jesus, olha como Deus é bom. Ele tenta recuperar a pessoa. Ele tenta, sabe, mostrar para a pessoa que se ela não sair daquele caminho, ela vai perder tudo, ela vai se prejudicar. Jesus tentou recuperar Judas, mas Judas não quis ajuda. É como se você quer ajudar uma pessoa, ela não está nem aí para você. Quem já tentou ajudar a gente assim? Levanta a mão. Mas a pessoa não quis sua ajuda. Levanta a mão, o bicho vê. É muito triste isso, né, gente? Quem concorda com o bicho? Levanta a mão. Você quer ajudar ela, você quer ajudar ela, a pessoa não quer. E agora? E aí? Versículo de número 19. E eles começaram a entristecer-se, e diziam um ao outro: porventura sou eu? Respondeu-lhe: é um dos 12 que mete a mão comigo no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora que não tivesse nascido. Aqui já estava tudo sendo preparado para prender quem? Jesus. Eu pergunto a você: que mal que Jesus fez? Bicho nenhum. Pelo contrário, Jesus só ajudava as pessoas. Jesus só estendia as mãos para as pessoas, mas mesmo assim as pessoas eram gratas a Jesus. E eu falava sexta-feira para o povo o seguinte: você sabia que Judas era o camarada mais próximo de Jesus? Quem sabia disso? Eram dois. Pedro, porque era um camarada muito explosivo. Quando prenderam Jesus, o que é isso aí? Ah, caramba. Eu pensei que era uma coisa assim, e aí você só pisar nela, só pisar. Quem entende o bicho, levanta a mão. Essa chuva vem lá de fora, aí sai do ralo. Vem a chuva, tudo apavorado, sai tudo do ralo e sai entrando em qualquer lugar. Então é para o bicho, preste atenção, levante sua cabeça. Pedro puxou a espada, colocou, não faz isso, Pedro. Colocou no lugar dele. Então era um camarada que Jesus considerava muito Pedro. Judas era um camarada mais maleável, aquele cara político, entendeu? Aquele camarada de Judas tinha um coração bom, mas a ganância, o demônio da ganância tomou o coração dele. Tem gente que é muito ganancioso. Quem sabia disso? Levanta a mão. Quanto mais tem, mais quer o quê? Não é pecado você ter as coisas.
Mas chega uma hora que você tem que, pensar na tua família, sim ou não? Pensar também nas suas coisas particulares. Você não pode só pensar, não, você tem que ter um tempo para Deus. Onde fica Deus nessa história? Antes de Jesus vender, Judas vender Jesus, Caifás e os sacerdotes ficam observando quem eles poderiam aliciar para trair Jesus. Eles observaram que Judas era um camarada ostentador, um camarada que gostava de coisa boa, gostava de gastar. Ele tinha bolsa, então ele tirava o que se lançava onde? Na bolsa, ele era ladrão. Então os sacerdotes, aquele ali, vamos nele, ele ali vai entregar Jesus para a gente. E fizeram uma oferta tentadora e Judas vendeu o amigo dele. Por quanto? 30 moedas de prata. Jesus falou, um de vocês já me traiu. Melhor que fosse se ele tivesse nascido do que vocês traíram o Filho do Homem. Versículo 22. E quando comiam, tomou Jesus um pão. E o quê? E o abençoou. É o que a gente vai fazer hoje. E partiu e lhe deu. Nós vamos partir o pão daqui a pouco, vamos dar um pedaço para cada um. E lhe deu, dizendo: tomai isto, é o meu corpo. A seguir tomou Jesus o cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo reino de Deus. Tendo de cantar um hino, saíram para o monte da oliveira. Jesus pegou o pão, partiu, deu na mão deles. Pegou o sangue, ao suco de uva, deu: isso aqui é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Eles comeram o pão, beberam o quê? Do sangue, do corpo e do sangue de Cristo. E aí diz mais aqui, vamos lá. Versículo 27. Então lhe disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão o quê? Dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes do galo cante, tu me negarás o quê? Mas ele insistiu com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Ele negou Jesus. E tem muita gente negando Jesus. Quantas são as pessoas que negaram Jesus? Eu vou provar que Pedro negou Jesus. Versículo 66, vai lá. Vai para o versículo 66, por favor. Acharam? Versículo 66. Acharam, né? Vamos lá. Diz assim: Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Aqui era quando Jesus estava sendo massacrado, carregando aquela cruz, já indo lá para ser crucificado. Jogaram a coroa de espinho nele, começaram a bater nele, começaram a judiar dele.
E Pedro estava de longe observando o que ia acontecer. Aí diz assim, versículo 66, estando Pedro debaixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro, que se aquietava, fixou-se e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não conheço e nem compreendo o que dizeis. E saiu para o quê? O alpendre do galo, e o galo cantou. Já negou o quê? A primeira vez. Olha só, vai lendo, versículo 69. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez negou. E pouco depois, os que ali estavam diziam a Pedro: verdadeiramente é um deles, porque também tu é galileu. E ele, porém, começou a praguejar, começou a gritar, a brigar, a jurar: eu juro, não sei quem é esse homem, eu não conheço ele não. Aqui já foi a terceira vez. Não conheço este homem de quem fala. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Viu aí? Mas ele falou lá no começo: Senhor, ainda que for preciso, eu dou a vida pelo Senhor. Pedro, antes do galo cante, tu avisa me negar hoje ainda. Não, Senhor, se preciso for, morro contigo para me negar, rapaz. E quantas não são as pessoas que têm negado Jesus? Existem várias maneiras de você negar Jesus. Tem gente que nega Jesus, tem até vergonha de carregar a Bíblia, sabia disso? Bota a Bíblia na bolsa, tem vergonha. Aí quando Deus se caminha, isso é da igreja? Porque a Bíblia não só a Bíblia. Sabe como é que é, né? Tem que buscar Deus de vez em quando. Não está tão difícil, tem que buscar Deus. Mas não sou crente não. Só sou frequentador. Tem alguma gente assim, levanta a mão. Ela está negando o bispo? Está negando quem? A Jesus. Quem entende o bispo? Quando você deixa de assumir a sua origem espiritual, você também está negando Jesus. Você é crente agora? Não, eu sou frequentador. Não sou crente não. Você está negando a sua fé. Você não pode ter vergonha de quem você é. Tem que assumir. Tem que assumir a tua fé. Acabou. Sou crente, pronto, acabou. Quando você deixa de fazer algo para Deus, está negando Jesus também. Existem várias formas de você negar Jesus. Quando você é infiel, está negando Jesus. Quando você pode fazer algo e não faz, está negando Jesus. E aí? Quem entende o bicho, levante a mão. Jesus não quer que você o negue. Pelo contrário, Jesus quer que você o assuma. Senhor, eis-me aqui. Tem gente que diz: você é crente, não é? Sou. Não, você tem um semblante, assim, transmite uma paz. Você é crente, né, Fé? Você é pastor, né? Eu sou. E como é que você sabe? Não, porque você tem jeito de pastor. O próprio povo fala, as pessoas gente que eu nem conheço, me vê na rua, fala. Tem vergonha, não sou crente, não. Sou da igreja, não. Jesus falou uma vez: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu envergonharei ele diante do Pai. Aquele que me assumir diante do homem, eu assumirei diante do Pai. Será que você tem assumido Deus? Ele vai te assumir. Obrigada, Pai. Será que você tem se envergonhado dele? Ele vai te envergonhar. E aí? Faça uma retrospectiva
retrospectiva. Faça uma análise. Quem você tem sido diante de Jesus? Eu não sei. Para mim tem pessoas maravilhosas aqui, eu não tenho que falar de ninguém. Pessoas de Deus, pessoas que têm um caráter indiscutível, uma postura impecável. Mas o bispo não conhece você da porta para fora. Mas Deus conhece você da porta para fora. Eu acredito que todo mundo é de Deus da porta para fora. Mas eu não conheço, Jesus conhece. Quem entende o bispo, levanta a mão. Então Jesus tentou recuperar Judas ainda, mas não quis não. Eu vou continuar lendo sobre Jesus o mês todinho. Então, mês da Páscoa, eu vou ler a história todinha dele. Cada domingo eu vou ler a história dele. Eu vou chegar quando o Judas se incorporou, quando ele foi crucificado, seja um outro dia, uma outra palavra. Quem entendeu a palavra de hoje? Quem gostou da palavra? Então glorifica bem forte o nome de Jesus. Bem forte, gente. Diga glória a Deus. Está fraco. Diga glória a Deus. Amém. Graças